Se você encontrou este vídeo, não foi por acaso. Existe uma mensagem final que precisa chegar até você antes que este ano termine. E o universo escolheu você para ouvi-la. Esta mensagem tem um prazo de validade. E, se você a ignorar, a porta que está aberta agora pode se fechar para sempre. Nos próximos minutos, vou revelar o verdadeiro motivo pelo qual você se sente estagnado, preso em um ciclo que se repete sem fim. Não é má sorte, não é culpa de ninguém. É uma negociação silenciosa que você vem fazendo com a sua própria vida, e o preço dessa negociação está prestes a se tornar alto demais. Fique comigo até o final, porque o que Thoth, o antigo escriba dos deuses, tem a dizer pode ser a única coisa capaz de quebrar esse padrão antes que seja tarde demais. Isso não é uma mensagem de autoajuda. É um ultimato do universo, e você foi escolhido para recebê-lo. Se você sente que foi chamado para este momento, comente abaixo. Estou pronto para ouvir. A mudança acontece quando a dor de continuar do mesmo jeito se torna maior do que o medo de mudar. A sua chegada aqui não foi um acidente. O movimento que trouxe você até esta tela foi um ato de precisão cósmica, uma sincronicidade que permitiu que esta mensagem chegasse até você. Agora, uma frequência silenciosa dentro de você ressoou com esse chamado, guiando-o como uma bússola interior. A sua alma reconheceu este encontro antes mesmo de a sua mente processá-lo. Essa sensação de familiaridade é a confirmação de que você está no lugar certo. Os antigos egípcios acreditavam que Thoth, o escriba dos deuses, registrava apenas os momentos cruciais de transformação. Ele não anotava acontecimentos aleatórios, mas pontos de virada, onde a verdade é revelada àqueles que estão prontos. Você não tropeçou nesta mensagem. Você foi conduzido até ela por um motivo muito específico. Este chamado foi feito sob medida para a pessoa que você é hoje, com o peso que carrega e as dúvidas que o acompanham. A sua jornada preparou você para receber este chamado urgente para o seu despertar. Esta mensagem não ressoa na sua mente lógica, mas naquele lugar profundo dentro de você que sabe que algo maior precisa acontecer. É um convite com prazo de validade feito para a sua versão atual. Encare isso como um espelho que o universo colocou diante de você. Ele reflete não apenas quem você é, mas principalmente quem você está se recusando a ser. O motivo deste encontro é simples. O seu tempo de estagnação acabou. O universo está entregando a você um ultimato silencioso, exigindo que você se liberte do ciclo repetitivo em que está preso. A inércia não é mais uma opção. Essa inquietação que você sente, essa sensação de que os dias passam e nada muda, é real. Isto não é mais um conteúdo para ser consumido e esquecido. É o início de uma escolha definitiva. As suas experiências prepararam você para este momento exato. A grande pergunta não é por que eu, mas por que agora? E a resposta é simples, porque este momento tem um prazo de validade. A urgência que você sente não é pressão psicológica, é a percepção de uma lei universal. Este momento é único porque possui um prazo energético. Isso não significa que estas palavras vão desaparecer da tela, mas que o poder transformador delas está ligado exatamente a este instante da sua jornada. A versão de você que existe agora, carregando este peso específico, esta estagnação particular, é a única que pode ser verdadeiramente alcançada por esta mensagem. Ela é uma chave perfeitamente desenhada para a fechadura que mantém você preso hoje, e apenas hoje. Pense nisso. No próximo ciclo, no próximo ano, você não será mais a mesma pessoa. Ou você terá atendido ao chamado e iniciado o movimento, e esta mensagem se tornará um lembrete do seu ponto de virada, ou você a terá ignorado, e a inércia terá se solidificado ainda mais, criando uma nova camada de resistência que tornará a mudança exponencialmente mais difícil.
A janela de oportunidade para a sua versão atual está se fechando. O universo oferece a chance, mas não espera indefinidamente pela sua decisão. Ele segue em frente. Na visão dos antigos sábios, o tempo não é uma linha reta infinita, mas um fluxo contínuo de portais. Certas janelas de transformação se abrem em momentos específicos, alinhadas com a sua prontidão interior. Perder uma dessas janelas não significa que tudo está perdido, mas significa que aquela oportunidade específica, com a configuração energética atual, não vai se repetir. Você terá de esperar por um novo alinhamento, talvez mais difícil, talvez sob circunstâncias mais dolorosas. A facilidade e a clareza que estão disponíveis para você agora são um presente com prazo de validade. Você pode estar se perguntando por que esse prazo existe. Por que o universo simplesmente não pode esperar? Porque o crescimento é uma lei fundamental da existência. Tudo está em movimento constante, expansão e evolução. Permanecer parado é ir contra a própria natureza do cosmos. A sua estagnação não afeta apenas você. Ela cria uma dissonância no fluxo de energia ao seu redor. Esta mensagem é um convite para que você volte a fluir com a vida antes que a própria vida precise criar uma crise para forçá-lo a se mover. A ampulheta do seu destino atual está se esvaziando, com os últimos grãos de areia caindo. A cada dia que você adia a decisão, a cada amanhã eu começo que você sussurra para si mesmo, é um grão de areia que cai e não retorna. A energia disponível para a sua transformação no fim deste ano é poderosa. É uma maré alta, capaz de levá-lo muito longe com menos esforço. Mas, se você escolher ficar na areia, esperando a maré baixar, terá que atravessar todo o caminho sozinho, com a água na cintura, lutando contra a corrente. A verdade é que a decisão mais importante da sua vida, aquela que você sabe exatamente qual é, está ficando sem tempo. Isso não é uma ameaça, é uma observação das mecânicas universais. A porta que agora está aberta, de forma convidativa, começará a se fechar lentamente. E o que impede você de atravessá-la não é falta de capacidade, mas uma negociação silenciosa que você vem travando consigo mesmo há muito tempo. O universo está prestes a mostrar a você o verdadeiro custo dessa negociação interna. Negociação silenciosa com a realidade. Essa espera tem um nome: negociação. Há meses, talvez anos, você se tornou um mestre na arte sutil de negociar com a realidade. Você promete a si mesmo que tomará aquela ação crucial, mas apenas quando as condições forem perfeitas. Quando você estiver pronto, quando o momento for o ideal, quando se sentir mais preparado. É um diálogo interno constante, uma conversa que convence você de que adiar é a escolha mais inteligente e segura. Você diz a si mesmo que está sendo prudente, cauteloso, responsável. Você reconhece esse padrão? O relacionamento tóxico que você só vai encerrar quando se sentir emocionalmente mais forte. A mudança de carreira que sempre fica para depois. A espera por uma reserva financeira ideal que nunca parece chegar. O projeto pessoal que só vai sair do papel quando a vida estiver menos caótica. A versão mais saudável de você que vai surgir assim que houver mais tempo e menos estresse. Você permanece à beira do precipício da decisão, olhando para baixo e calculando os riscos, sem perceber que a maior ameaça não é o salto, mas a paralisia. Essa atitude se disfarça de sabedoria, mas é preciso fazer uma distinção crucial. A verdadeira sabedoria, que os egípcios chamavam de Ma'at, exige equilíbrio e ação justa no momento certo. Ela envolve análise, mas culmina em movimento. O que você tem praticado, no entanto, é apenas esperar. E esperar, na maioria das vezes, é apenas medo vestido com roupas bonitas. É o seu sistema de sobrevivência mantendo você na zona de conforto,
Mesmo que essa zona seja um lugar de dor e insatisfação, o familiar, ainda que ruim, parece mais seguro do que o desconhecido. No fundo, sem desculpas ou racionalizações, você sabe exatamente qual dos dois tem praticado. Você sabe que não está sendo prudente. Você está com medo. Medo de falhar. Medo de ser julgado. Medo do que os outros vão pensar. Medo de descobrir que você não é capaz. E esse medo mantém você refém, negociando com a vida por garantias que ela nunca vai lhe dar. Você quer um contrato assinado com o universo, garantindo que tudo vai dar certo antes mesmo de dar o primeiro passo. Mas a vida não funciona com contratos, ela funciona com fé e movimento. Essa barganha constante drena a sua energia vital. A cada dia que você passa procrastinando, você gasta uma quantidade enorme de força mental, justificando a própria inação. Essa energia poderia estar sendo usada para construir a vida que você deseja, mas acaba sendo usada para manter as paredes da sua própria prisão. Você se torna carcereiro e prisioneiro ao mesmo tempo, convencendo a si mesmo de que os portões estão trancados, quando na verdade a chave sempre esteve no seu bolso. E o universo, em sua infinita paciência, observa essa negociação silenciosa. Mas a paciência cósmica não é passividade. Ela permite que você aprenda suas lições. E quando a lição não é aprendida pela consciência, ela é ensinada pela consequência. O verdadeiro custo da sua espera está se acumulando. As oportunidades que você deixa passar, as conexões que se perdem, o tempo que não retorna. O universo está prestes a apresentar a conta. E essa conta revela uma verdade simples e brutal sobre como a mudança realmente acontece. Agora chegamos à parte que a sua mente racional vai resistir em aceitar, mas que a sua alma já sabe ser verdadeira. A regra mais fundamental do universo é esta: nada muda se nada for mudado. Isso não é filosofia, é pura mecânica, é uma lei de causa e efeito tão inegável quanto a gravidade. Se você continua plantando as mesmas sementes, continuará colhendo os mesmos frutos. Se você insiste nos mesmos pensamentos, nas mesmas emoções e nos mesmos comportamentos, a sua realidade permanecerá exatamente a mesma. Você pode esperar por um milagre, um golpe de sorte, uma intervenção divina que transforme a sua vida sem que você precise fazer nada. Mas isso é uma fantasia. Não existe nenhuma variável escondida no algoritmo do universo que vá recompensá-lo por repetir os mesmos padrões por tempo suficiente. A transformação, o verdadeiro salto quântico que você tanto deseja, só pode nascer da diferença. Mas existe um atalho que quase ninguém percebe nesse ponto do caminho. Um atalho capaz de acelerar drasticamente a mudança da sua realidade. Quando você aprende a aplicar isso da forma correta, começa a sentir rapidamente uma alteração interna clara, como se a sua frequência mudasse. A sensação de escassez começa a perder força. A abundância financeira passa a surgir de formas inesperadas. Os relacionamentos deixam de ser confusos e desgastantes, e o corpo responde com mais energia, mais vitalidade e até processos naturais de cura. Esse caminho está reunido em um manual chamado Seu Eu Superior. Ele não é teoria abstrata nem promessa vazia. É um guia prático baseado em conhecimentos ancestrais sobre consciência, energia e decisão interna, organizado de forma simples para que qualquer pessoa consiga aplicar no dia a dia. O foco não é pensar positivo, mas aprender a mudar a causa interna que sustenta a realidade que você vive hoje, permitindo finalmente manifestar aquilo que você deseja há tanto tempo, mas sente que sempre trava antes de acontecer. Se você sente que chegou ao limite de repetir os mesmos padrões e está pronto para acessar esse conhecimento, o seu eu superior está disponível agora no primeiro comentário fixado. Agora preste atenção no que vou dizer a seguir.
de uma nova escolha, uma nova ação, um novo pensamento. A mudança exige uma causa diferente para gerar um efeito diferente. A simplicidade dessa verdade é tão brutal, tão direta, que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando contorná-la. Buscamos soluções complexas, fórmulas mágicas, segredos ancestrais, quando a resposta sempre esteve bem diante de nós. Para que as coisas mudem, você precisa mudar. Para que as coisas melhorem, você precisa melhorar. É por isso que a maioria das pessoas nunca se move. É mais fácil reclamar de uma dor conhecida do que enfrentar a incerteza aterradora da cura. Curar exige que você faça algo que nunca fez antes. Pense na sua vida como um programa de computador. Se o código-fonte estiver programado para rodar sempre o mesmo ciclo de frustração e escassez, o programa continuará rodando esse ciclo para sempre. Não adianta culpar o computador, o sistema operacional ou a falta de memória. A única forma de mudar o resultado é reescrever o código. Você é o programador da sua realidade. Suas crenças, seus hábitos e suas decisões são o código. Enquanto você não mudar a programação interna, a tela da sua vida continuará exibindo os mesmos resultados. Essa verdade assusta, porque devolve toda a responsabilidade para os seus ombros. É muito mais confortável acreditar que somos vítimas das circunstâncias, que o mundo é injusto, que não temos poder algum. Essa narrativa nos livra da responsabilidade de agir, mas também nos rouba todo o poder de criar. Ao aceitar a simplicidade brutal da mudança, você pode sentir medo no início, mas logo depois sentirá uma libertação imensa. Se você é a causa, então você também é a solução. Mas aqui está o segredo que inverte essa lógica e torna o impossível possível. Existe uma ordem de operações, um método que as pessoas sábias conhecem para hackear esse sistema. Não se trata de ter uma força de vontade sobre-humana, nem de se tornar alguém que você não é. Trata-se de entender como a sua própria mente funciona e usar essas regras a seu favor, em vez de ser vítima delas. Existe uma forma de iniciar o movimento sem precisar enxergar todo o caminho à frente. E esse caminho desafia tudo o que você aprendeu sobre segurança e planejamento, a escada escondida na escuridão. Desde muito cedo, fomos ensinados a viver de forma completamente invertida. A sociedade nos programou com a ilusão de que a segurança precisa vir antes do primeiro passo. Disseram que era preciso planejar tudo, ter todas as garantias, visualizar toda a escada da transformação antes de ousar colocar o pé no primeiro degrau. E assim, a maioria de nós permanece na base, no escuro, esperando que as luzes se acendam e revelem o caminho completo. Mas o universo não funciona assim. As luzes nunca se acendem sozinhas. A iluminação, aquilo que os egípcios chamavam de corpo de luz e sabedoria, não é um presente dado a quem espera pacientemente. Ela é uma consequência do movimento. A luz de cada degrau só se acende quando você pisa nele. Você dá um passo no escuro, confiando que o chão vai surgir sob seus pés. E só então o próximo degrau se revela, ainda envolto em sombras. A jornada da transformação pessoal exige movimento mesmo na mais completa incerteza. O universo não responde a planos. Ele responde ao movimento iniciado. Essa é a grande armadilha da mente racional. Ela quer um mapa completo antes de começar a jornada. Quer saber cada curva, cada obstáculo, cada ponto de parada. Mas a jornada da alma não é uma viagem de carro com GPS. É uma exploração em território desconhecido, onde o mapa é desenhado a cada passo que você dá. Esperar clareza total antes de agir é a receita perfeita para a paralisia eterna. A clareza não é o ponto de partida. Ela é a recompensa pela coragem de começar sem ela. Pense em qualquer habilidade que você aprendeu na vida. Andar de bicicleta, dirigir e falar um novo idioma.
Você não esperou saber tudo para começar. Você começou de forma desajeitada, com medo, errando. Caiu, levantou, tentou de novo. A maestria não veio antes da prática. Ela foi forjada na prática. A transformação pessoal segue exatamente o mesmo princípio. Você não se torna corajoso para então agir. Você age mesmo com medo, e a coragem nasce desse ato. O universo está esperando o seu sinal. Ele está pronto para conspirar a seu favor, mover peças, abrir portas e colocar as pessoas certas no seu caminho. Mas ele precisa de um sinal claro de comprometimento. E esse sinal não é um desejo, uma oração ou um plano detalhado. O sinal é a sua ação. Um pequeno passo, por menor que seja, na direção da vida que você quer criar. Esse primeiro passo envia uma onda de energia ao cosmos, declarando sua intenção de um modo que nenhuma palavra conseguiria. E o mais intrigante é que esse primeiro passo, o mais importante de todos, raramente é aquilo que você imagina. Não é uma mudança grande e dramática. Não é largar o emprego ou vender tudo e ir embora. Na maioria das vezes, é algo muito menor, uma decisão interna, uma mudança sutil de atitude que começa a desmontar a velha estrutura por dentro. O primeiro passo não é um grande ato físico, mas uma escolha mental que prepara o terreno para o verdadeiro ponto de virada. Agora, pare por um instante e pense na última vez em que algo realmente mudou na sua vida. Não uma mudança superficial, como comprar um carro novo ou cortar o cabelo. Estou falando de uma mudança profunda, daquelas que alteram completamente a sua trajetória, a ponto de a pessoa que você era antes parecer quase uma estranha para quem você se tornou depois. Pode ter sido o fim de um relacionamento longo, o início de um novo caminho profissional ou uma transformação interna que mudou a forma como você enxerga o mundo. Encontre esse momento na sua memória. Se você rastrear a origem dessa grande mudança, vai perceber que ela não começou com um evento espetacular. Sempre é possível chegar a um ponto específico, uma decisão silenciosa, um momento em que você parou de negociar com a realidade e simplesmente agiu. Foi o momento em que você disse, chega. O momento em que enviou aquela mensagem, fez aquela ligação, comprou aquela passagem ou simplesmente decidiu, dentro de si, que as coisas não podiam mais continuar do jeito que estavam. Ali foi o ponto de ignição. E o mais fascinante nesses momentos decisivos é que eles nunca parecem heróicos enquanto estão acontecendo. Pelo contrário, no exato instante em que acontecem, esses momentos são assustadores. Eles parecem imprudentes, irracionais, como um salto no escuro sem rede de segurança. A sua mente grita, lista todos os motivos pelos quais isso é uma péssima ideia, te enche de dúvidas e pânico. Não há trombetas soando, nem plateia aplaudindo. Existe apenas você, o medo e uma escolha. Mas quando você olha para trás, com o tempo, percebe que esses momentos nada heróicos foram os únicos que realmente definiram o seu caminho. Foram as encruzilhadas que determinaram todo o resto. A única coisa que separou aquele ato da estagnação contínua foi um único impulso de vontade. Uma decisão de honrar a sua verdade interior, mesmo que o mundo externo e a sua própria mente chamassem isso de loucura. Foi um ato de fé em algo que você ainda não conseguia ver, mas já conseguia sentir. A maioria de nós espera por uma ocasião grandiosa, um sinal claro do céu, uma explosão avassaladora de coragem que nos empurre para a ação. Mas a mudança raramente acontece assim. Ela nasce em momentos silenciosos e solitários de decisão. É a escolha de não pegar o telefone e ligar para aquela pessoa. É a escolha de ligar o computador e se inscrever naquele curso. É a escolha de dizer não quando tudo dentro de você foi programado para dizer sim. São esses pequenos atos de rebeldia contra os seus próprios padrões que criam as maiores revoluções.
E a verdade é que você está diante de um desses momentos agora. A vida está apresentando a você uma escolha disfarçada de texto na internet. Você pode tratá-la como apenas mais uma informação passageira, ou pode reconhecê-la pelo que ela realmente é. Um convite para o seu próprio momento não heróico. Você está prestes a descobrir o seu ato de vontade, a pequena decisão que tem o poder de mudar tudo. E para isso, você precisa entender qual é a moeda que o universo exige em troca da sua liberdade. A moeda da transformação, o preço da sua liberdade. Imagine que a sua vida, neste exato momento, seja como um trem parado na estação. O motor está ligado, o vapor sobe pelos trilhos, as portas estão abertas e o destino indicado no letreiro é exatamente para onde a sua alma deseja ir. Você está na plataforma com o bilhete dourado na mão, um bilhete que dá acesso a essa nova realidade. Você sabe que precisa embarcar. Sabe que é a direção certa, mas por algum motivo hesita. Você fica ali apenas olhando. Espera. Espera pelo momento perfeito, pela certeza absoluta, por uma confirmação final de que está fazendo a escolha certa. Você olha para o céu esperando um sinal. Olha para os outros passageiros, tentando adivinhar se eles estão tão assustados quanto você. E enquanto você espera, mergulhado na sua análise paralisante, pessoas que chegaram depois de você, talvez menos preparadas, mas mais decisivas, simplesmente entram no trem. O apito soa. As portas começam a se fechar. O trem não espera. Ele parte. E você permanece na plataforma sozinho, segurando o seu plano perfeito. A sua cautela lógica e o seu bilhete agora inútil. Você escolheu a certeza em vez do movimento, escolheu o conforto da plataforma familiar em vez do crescimento que a jornada desconhecida oferecia. Essa é a metáfora exata da sua vida. Agora o universo está dizendo a você que o risco não é um obstáculo a ser eliminado da jornada. O risco é o preço do bilhete, é a moeda da sua própria evolução. Você não pode eliminá-lo, só pode decidir se está disposto a pagá-lo. A mensagem de Todd, a sabedoria que ecoa através dos tempos, é esta. A única coisa que está impedindo você de embarcar nesse trem não é falta de coragem, nem falta de preparo, nem falta de recursos. A única coisa que está impedindo você é a sua recusa em pagar o preço. Você quer transformação, mas não quer abrir mão de quem você é hoje. Você quer a nova vida, mas continua preso aos confortos e às desculpas da vida antiga. Você quer o ouro, mas não quer soltar o chumbo. E qual é o preço? Qual é a moeda que o universo exige? É a coisa mais valiosa que você possui, a sua identidade atual. O preço é abandonar a pessoa que você foi até agora. É deixar para trás as histórias que você conta para si mesmo, os traumas que te definem, as limitações que você aceitou como verdades. O preço é voltar a ser iniciante, é abraçar o desconhecido e permitir-se ser vulnerável. É a morte simbólica do seu antigo eu, para que o novo eu possa nascer. Isso é alquimia de verdade. Não se trata de transformar metais, mas de transformar a si mesmo. E toda transformação tem um custo. Você não pode levar sua bagagem antiga para o novo destino, precisa deixá-la na plataforma. A recusa em pagar esse preço é o que mantém 99% das pessoas presas em uma vida que não querem, sonhando com uma jornada que nunca terão coragem de iniciar. O trem está partindo e a vida continua se movendo, com ou sem você a bordo. A parte mais cruel e dolorosa da espera não é a frustração diária, mas uma verdade que se revela com o tempo. A janela para certas decisões se fecha para sempre. A vida não é um palco estático aguardando pacientemente a sua boa vontade. Ela é um rio em movimento constante. Um trem que não para muito tempo na estação,
E enquanto você permanece na plataforma, calculando e hesitando, o mundo ao seu redor continua avançando. As oportunidades disponíveis hoje desaparecem amanhã. Pessoas que poderiam fazer parte da sua jornada seguem em frente, embarcando em seus próprios trens. A energia que favorecia determinada mudança se desloca. O impulso se dissipa. E então, um dia, talvez meses ou anos depois, você acorda e percebe, como um soco no estômago, que a decisão para a qual você esperava se sentir perfeitamente pronto nem sequer está mais disponível. A porta se fechou. O trem partiu. E não há nada mais doloroso do que se arrepender de uma chance que você teve e não aproveitou. Toda a sua preparação, todas as pesquisas, todos os livros que você leu e os conselhos que acumulou sem executar se tornam uma forma sofisticada de procrastinação. Você cria uma narrativa bonita para si mesmo, dizendo que está se preparando, que está amadurecendo a ideia. Mas preparação sem um prazo para agir é apenas uma desculpa para não agir. A sua cautela, que antes parecia uma virtude, aos poucos revela-se como a sua maior e mais confortável prisão. Você construiu as grades com as próprias mãos. Você se acostuma com a segurança da cela. Ela é previsível, familiar. Você conhece cada canto, cada sombra. O mundo lá fora parece assustador, imprevisível. E assim você se convence de que é melhor permanecer onde está, na segurança da sua insatisfação, do que arriscar a incerteza da liberdade. Mas liberdade não é a ausência de medo. Liberdade é agir apesar do medo. É escolher crescimento em vez de conforto. Expansão em vez de estagnação. É escolher viver de verdade em vez de apenas existir. Mas e se houvesse uma forma de quebrar as grades dessa prisão agora mesmo? Não com um plano de fuga elaborado, nem com força sobre-humana, mas com uma única ação, um único movimento tão simples que a sua mente o descartaria como insignificante? E se a chave para abrir a sua cela não estivesse do lado de fora, mas no seu próprio bolso o tempo todo? E se tudo o que você precisasse fazer fosse reconhecer que a porta nunca esteve trancada? A verdade é que a única coisa que mantém você preso é a crença de que está preso. É uma ilusão mental, um acordo que você fez consigo mesmo. E para romper esse acordo, você não precisa de mais tempo, mais dinheiro ou mais coragem. Você precisa de uma coisa apenas, uma decisão. A decisão de parar de negociar com o medo e finalmente se dar permissão para se mover. E essa decisão é o verdadeiro preço do movimento. O preço de se mover. O fim da negociação. Para avançar, para finalmente embarcar no trem da sua transformação, você precisa abrir mão de algo. A sua alma condicionada teme perder mais do que qualquer outra coisa. É a negociação com o medo. Você precisa declarar o fim das conversas internas, o fim das desculpas, o fim da espera por um sinal externo. Precisa abandonar a necessidade infantil de receber permissão para viver a sua própria vida. Ninguém virá te resgatar. Ninguém vai te dar a autorização que você tanto espera. Essa permissão só pode vir de dentro de você. E a maior armadilha do caminho espiritual é a crença de que precisamos nos sentir prontos antes de agir. Esperamos por uma onda de confiança, por uma sensação de certeza que nos empurre para frente. Mas a vida não funciona assim. A clareza não vem antes da ação. Ela é consequência da ação. A clareza surge durante o processo, como um farol que ilumina o caminho enquanto você avança pela escuridão. O mapa da sua nova vida se revela sob os seus pés, à medida que você caminha, e não antes. A ordem de funcionamento para manifestar uma nova realidade é um princípio antigo, imutável e poderoso. E ele é exatamente o oposto do que a maioria das pessoas faz. Primeiro vem a decisão inabalável, uma escolha interna, firme e absoluta de que a mudança vai acontecer, aconteça o que acontecer. É um compromisso total,
sem plano B, sem rotas de fuga. Você queima as pontes com o passado. Só depois que essa decisão é tomada com cada fibra do seu ser, é que a clareza começa a se manifestar. Quando você se compromete de verdade, o universo começa a reorganizar a realidade ao seu redor para combinar com a sua nova frequência. As ideias certas surgem, as pessoas certas aparecem. Os recursos de que você precisa se tornam disponíveis, muitas vezes de formas inesperadas. Mas nada disso acontece enquanto você mantém um pé em cada lado, um pé na decisão e o outro na dúvida. O universo responde à clareza da sua intenção, e a intenção só se torna clara por meio da decisão. E essa decisão precisa ser tomada antes que este ano termine. Isso não é um prazo arbitrário. Um portal energético está se fechando, um ciclo está se completando. Fazer essa escolha agora, no fim desse ciclo, carrega um poder imenso. É como usar a última onda do ano para ser impulsionado até a praia de 2026. Se você perder essa onda, terá que esperar por um novo ciclo de maré e a energia não será a mesma. A escolha é sua. Usar essa força a seu favor ou lutar contra a corrente no próximo ano. Você está no limiar. A negociação precisa acabar. O diálogo interno que te mantém paralisado precisa ser silenciado por um ato de pura vontade. Não amanhã, não na próxima semana, agora. A sua vida futura aguarda a decisão do seu presente. E essa decisão não é um grande evento, mas um ato final de escolha. Um voto decisivo que determinará o rumo de tudo o que está por vir. Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, você já não é mais um espectador passivo. Você foi colocado diante de uma escolha definitiva. Dá para sentir o peso, a seriedade deste instante. Não é uma ameaça, mas um convite solene. Uma parte profunda de você, a sua sabedoria interior, sabe que, se você deixar este momento passar como tantos outros, se fechar esta página e voltar à rotina da espera, algo dentro de você se endurece. Uma porta não se fecha com um estrondo, mas com um clique silencioso e definitivo. A mudança que a sua alma deseja não tem a ver com se tornar uma pessoa completamente diferente da noite para o dia. Essa expectativa é justamente o que te paralisa. A verdadeira transformação é construída por meio de uma sequência de pequenas decisões diárias em que você escolhe conscientemente agir diferente do que agiu ontem. Hoje, você escolhe não reclamar. Amanhã, você escolhe dedicar 10 minutos ao seu projeto. Depois, escolhe dizer não a algo que drena a sua energia. Cada pequena escolha é um voto a favor da sua nova vida. A cada uma dessas pequenas vitórias, você rompe o padrão hipnótico da espera. Você começa a provar para si mesmo, em nível celular, que é capaz de se mover sem precisar de permissão externa. Você não precisa da aprovação de ninguém, nem mesmo da sua própria mente dominada pelo medo. E essa prova, mesmo começando pequena, começa a se acumular. Ela constrói uma nova base de evidências, tijolo por tijolo, mostrando que você é muito mais forte, mais capaz e mais poderoso do que a história que vinha contando a si mesmo. A mensagem de Thoth, que atravessou o tempo para chegar até você, é um chamado final e contundente. É um apelo para que você pare de permitir que o medo tenha o voto decisivo na sua vida. O medo sempre estará ali, sussurrando no banco do passageiro, mas ele não pode mais estar no controle do volante. Você passou tempo demais dando a ele o poder de definir o seu destino. Agora é o momento de retomar o controle, não com raiva ou violência, mas com uma decisão calma e firme. O tempo de esperar acabou. O tempo de planejar, analisar e duvidar se esgotou. O tempo de ser é agora. Ser a pessoa que age, ser a pessoa que escolhe, ser a pessoa que honra a própria verdade, mesmo que isso signifique caminhar sozinho por um tempo. A sua escolha, neste momento, não vai definir apenas o seu próximo ano. Ela vai definir o próximo ciclo da sua vida.
A energia que você coloca em movimento agora criará as bases de tudo o que vem a seguir. Por isso, a pergunta final não é para mim nem para o universo. É para você que está diante deste portal, com o trem prestes a partir e o bilhete na mão. O que você decide? Vai permanecer na plataforma, seguro na sua insatisfação? Ou vai dar o passo, pagar o preço e embarcar na jornada da sua própria alma? A escolha é sua. O poder é seu. Sempre foi. O que você decide? Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem ressoou com a sua alma. Você já não é a mesma pessoa que começou este vídeo. A escolha foi apresentada, e a sua presença até este ponto é o primeiro sinal de que você está pronto para o próximo passo. Para selar essa intenção, deixe a seguinte frase nos comentários: meu próximo ano será o melhor de todos. Se você sentir o chamado de apoiar este canal de forma mais direta e ajudar a espalhar mais conteúdos como este, existe uma opção de contribuição no primeiro comentário fixado. Qualquer apoio que você puder oferecer é muito importante para mim e para o crescimento deste trabalho. Mas entenda, só o fato de você ter assistido até o final já é uma ajuda enorme. Se puder, compartilhe este vídeo com alguém que também precise ouvir essa mensagem. E antes de sair, saiba que a sua jornada não precisa terminar aqui. Preparei um vídeo especial para aprofundar tudo o que conversamos e te guiar no próximo passo. Não vá embora agora. Clique no vídeo que está aparecendo na tela e nos encontramos lá.